Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao assunto, o chamado de Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. Bom, nós estamos falando sobre Deus tem uma missão com cada um de nós. E quando Ele te chamar, não diga não para Ele, senão você vai entrar em apuros, né? Bom, Deus nos sustenta, nada vai faltar. Bom, quando nós começamos a fazer o trabalho aqui, dentro da nossa casa. Tive que derrubar as paredes, uma após outra, a parede da cozinha, a parede da sala. Ficou um salão direto, né? Quem entrava na cozinha via a sala, via o quarto. Foi isso, eu tive que pagar esse preço. E as condições? Um dia Deus mandou um homem de condições aqui, ele assinou 3 cheques e me deu. Ele queria saber o valor que eu queria. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso, né? Eu não esperava. Eu falei, bota aí o que o senhor quiser. Ele botou um valor bem alto para cada cheque. E disse, isso aqui é a tua bênção, toma aqui. Porque eu estava orando, porque, Senhor, a casa já estava enchendo, não tinha mais lugar, não tinha mais espaço. E a casa estava enchendo, eu tinha que fazer um lugarzinho para mim lá nos fundos, o meu quarto lá nos fundos, com minha cozinha, né, o meu quarto lá nos fundos, para poder eu ficar o salão só para a igreja, porque chegava aqui, sentava na minha cama, no sofá, sentava para tudo quanto é lugar. Ficou um caso sério, esse negócio foi sério mesmo. E Deus enviou esse homem. Mas e aí, como é que eu ia fazer? Ó, Deus é maravilhoso. Um dia a vizinha aqui, que era serva do Senhor, que Deus já recolheu para a glória, disse assim para o esposo dela, vai lá ajudar aquele irmão lá. E ele falou, eu vou sim. E veio, né? A irmã Dora falou para o irmão Daniel, vai lá ajudar aquele irmão. Irmão, não tinha dinheiro para pagar esse irmão, ele fez de graça, porque Deus mandou ele fazer. Ele me ajudou a botar o telhado, sabe? Ele me ajudou na parte elétrica. Ele que fez a parte elétrica aqui do prédio todo. Ainda tem mais alguma coisa para terminar, é só chamar ele, eu tenho o telefone dele, é só chamar ele e ele vem. E aí, cadê as condições para levantar as paredes, para fazer tudo? Deus enviou. Aí Deus enviou um casal para pagar só as ferragens, as grades, as janelas, as portas. Tem até aí a porta até hoje, que esse casal pagou o serralheiro para fazer. Então, o que Deus fez? Deus enviou um empreiteiro de obra e chamou o irmão dele para vir me ajudar. Esse irmão dele, sabe onde ele mora? O irmão dele mora lá no Pantanal Mato Grossense. Você acredita? Ele nos ajudou aqui 2 vezes. Tenho foto dele aqui. Ele mora lá no Pantanal Mato Grossense. Esse irmão que veio para o Rio de Janeiro, montou uma firma e chamou ele para trabalhar, ensinou o ofício a ele e virou um profissional de primeira na obra. Eles fizeram tudo, embolsou, levantou parede, embolsou tudo e foi uma bênção. Tá vendo como é que Deus faz? Ele garante. Por que você está receoso? Você só tem que ser justo, meu irmão. O que você ganha, você dá teu dízimo. Mostra a tua justiça para Deus. Existe muita gente que não vai ser nada porque é infiel no dízimo e no voto que fez com Deus. Deus não vai poder honrar você que fez um voto e voltou atrás, sabe? Pessoas que fizeram um voto e voltou atrás, é como a história daquele pastor que eu já contei num dos meus vídeos, que de noite ele ia pegando envelope da igreja de oferta e foi colocando dentro da Bíblia, foi enchendo. Um dia ele teve um sonho que o anjo aparecia para ele e botou a espada nele e ele estava sentindo que ia morrer, ele
ele falou, aí o anjo olhou para ele e disse assim, entrega meus votos. E o anjo desapareceu e ele acordou. Ele contou esse testemunho para mim. É isso aí. Vamos para Moisés? Agora, Moisés estava cercado por Deus, né? Disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, e disser o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual o teu nome, que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, quer dizer, Deus disse, aquele que é o único, me enviou a vós. Aquele que não tem ninguém acima dele, me enviou a vós. Aquele que é o Criador do céu e da terra, me enviou a vós. Aleluia. Sabe, quando eu falar com você, eu vou na tua casa e digo assim, fulano de tal me enviou aqui na tua casa, e você não conhecer? Você vai dizer, quem é ele? Quem é esse? Faraó conhecia Deus? Não. Me admiro de muitos crentes que não conhecem Deus e vivem só no erro, no pecado, na injustiça. Você não conhece Deus não, porque se você conhecesse Deus, você não vivia no erro. Mas então, ele chega lá e fala, o Senhor, eu sou, me enviou. Quem é ele? Quem é esse Deus? Você está entendendo? Quem é o teu Deus? Aí você vai dizer, aí a pessoa vai assim, eu não conheço. Aí você, então eu vou te mostrar o que ele faz. Tá vendo? Então Deus disse, eu serei contigo, Moisés. Deus fez o que Moisés não podia fazer. Quando eu sou fiel, Deus vai fazer por mim o que eu não posso fazer. Você está entendendo? Quando você é fiel, Deus vai fazer por você o que você não pode fazer. Eu comecei a fazer essa obra aqui sem saber sentar um tijolo. Hoje eu já sento o tijolo, levanto uma parede, emboço. Aí o serviço que eu fiz. Tá? Faço muita coisa na obra, porque Deus me impulsionou a isso e eu fui. Aleluia! Me lembro muito bem que foi o meu sogro que disse para mim assim, por que você não faz? Ele disse, por que você não faz? E aquela palavra que ele falou comigo, entrou aqui no meu coração como uma seta de fogo de Jeová. E aí eu falei, sou eu mesmo que vou fazer. E tá aí. Muita coisa eu fiz, muita coisa outros fizeram de graça como ao Senhor, e outros eu também paguei, tá? Porque também eu ajudava os irmãos também, estavam desempregados. Mas vamos continuar. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai ajunto os anciões de Israel e diz, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Deus abomina a injustiça. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu, do Jebuseu, Eveu, né? Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a sua voz. Irás com os anciões de Israel, rei do Egito, e dirás, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou agora, pois deixar-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor vosso Deus. Bom, as instruções que Deus deu para Moisés, patente, Moisés foi ouvindo.
Clarinha, clarinha. Moisés foi ouvindo. E de repente, você que conhece a palavra de Deus, ele falou assim: Senhor, sou pesado de língua. Quer dizer, eu não sou eloquente, manda meu irmão Arão. Não, é você, Moisés. Moisés tinha me fugiu da memória, um cajado. Um cajado na mão. Segurou o cajado, joga o cajado no chão, virou uma serpente e corria atrás de Moisés. Moisés fugia da serpente. Entenda o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que se você não obedecer a ordem de Deus, você vai ter que fugir do inimigo. Você não vai ser páreo pro inimigo. Você que vive no pecado, você fugiu da missão de Deus, porque a missão de Deus é o quê? Viver uma vida santa e separada. Eu vivo uma vida santa e separada. Aleluia! Eu vivo uma vida santa e separada. Minha esposa vive uma vida santa e separada. Aleluia! Nós vivemos uma vida santa e separada. Deus nos ensinou isso por quê? Isso por quê? Porque nós demos lugar a Ele. E o inimigo não corre atrás de nós, não. Ele foge de nós. Sabe? Então, se você estiver desobedecendo a Deus, você vai fugir do inimigo. A serpente vai correr atrás de você. Sabe quem é a serpente, né? Satanás. Se você desobedecer a ordem, existe muito crente, sabe, existe crente que um dia está numa igreja, outro dia está no outro dia está no outro, mês que vem está no outro, ano que vem está no outro. Como é que Deus vai confirmar a obra na tua vida se você fica pulando de um lado para o outro que nem peteca? Você tem que ficar no lugar. Existe outros que Deus fala assim, eu quero que você vá para tal igreja, ele não vai. Eu quero que você fique nesta igreja, e ele não fica. Vai fugir da serpente, irmão, porque você está desobedecendo. O terreno de Jesus é obediência, entendeu? Na escola a gente aprende o ABC, não é? Na escola de Deus a gente aprende a obedecer. Então, se você estiver em condições erradas, saiba que Satanás está correndo atrás de você. Você não tem. E Deus falou assim, ó, Moisés, coloca a mão no rabo dela. E virou o cajado. Moisés, coloca a mão dentro da roupa, do seu seio, do seu peito. Colocou. Tira. Estava leprosa. Você sabe o que significa isso? Quem desobediente fica doente. Sabe? Crente desobediente pega aquela doença que vai ser para a morte. Pastor desobediente está doente, está sem saúde, tá? Ele está fazendo a obra de Deus, ó, empurrado. Tem problema cardíaco, tem diabetes, tem reumatismo, tem artrose, escoliose, trombose, tudo que é ose por aí. Por quê? Porque está desobedecendo a ordem de Deus. Qual é a ordem? Sede santo, que eu também sou santo. Ah, irmão, é aí que eu conto uma história para você. Sabe por que muita gente não me chama para pregar na igreja deles? Porque a coisa fica estreita. Não estou me gabando não, sabe por causa de quê? Porque Deus me chamou para isso, Deus me chamou para o estreito, Deus me chamou para falar a verdade. É por isso que não me chamam. Uma vez me chamaram para pregar ali na Assembleia de Deus da Cidade de Deus, ali, lá dentro mesmo, lá no tráfico. Passei no meio do tráfico, os caras ficaram me olhando, eu estava de terno e gravata, com a Bíblia no braço, eles não falaram nada não. Para pregar lá. Um irmão, um pastor que me conheceu, né? A esposa dele tinha um programa no rádio, como nós tínhamos também, e a gente conheceu, ele me chamou para ir pregar lá. Cheguei lá, fui pregar, comecei a orar, porque foi um tal de cair crente endemoniado, ele
depois que acabou o culto, que Deus fez, que fez, curou, revelou e fez aquilo tudo, falou assim, eu vejo que você é um crente cascudo. Sabe o que quis dizer? Um crente firme, um crente na medida exata. Aleluia! Um crente que não vacila, um crente que tem fé. E é assim que nós temos que ser, para que haja resultado na nossa vida. Depois não me chamou mais, né? Já fui em muitos lugares que depois não me chamaram mais, porque chega lá, Deus começa a falar uma coisa muito pesada, não quero mais esse irmão aqui não. É assim mesmo, irmão. Mas Deus me chamou para a obra dele. Um dia Deus me falou assim, ninguém mais vai te impedir de pregar a minha palavra. E mandou fazer essa obra aqui. Primeiro ele mandou nos lares para ver se eu ia. Eu ia. Longe, podia. Uma vez, eu e mais minha esposa, nós viajamos, ó. Nós pegamos o ônibus 6 horas da manhã, lá em Madureira, e fomos acima de Itaipava. Quem conhece Itaipava sabe aquela estrada que vai direto, passa por Itaipava e vai para dentro do interior de Teresópolis, lá para dentro. Chegamos lá 1h da tarde. Quando nós regressamos, sabe que hora que nós chegamos? 00:30. Para orar uma mulher enferma. A irmã tinha me chamado para orar pela mãe dela. Onde a sua mãe mora? Ah, pastor, mora muito longe. Eu pago a passagem do senhor e da missionária, porque até a Cristina era missionária. Tá, nós vamos, Deus vai nos usar lá. Eu não sei o que aconteceu depois, né? Que Deus nos tirou de lá, onde era a casa dessa irmã, lá em Curicica. Lá na Curicica, lá na próximo à Praça B, acima da Praça B. Bom, então Moisés, você está entendendo o que eu estou falando? Então Moisés já ficou escabriado. Poxa, botei a mão no meu cajado, virou uma serpente. Botei a mão dentro da minha roupa, no meu peito, minha mão ficou leprosa. Não obedecesse Deus, né? Já vi testemunho de pessoas que não quiseram fazer o que Deus estava mandando e eles ficaram em situação dificílima e eles voltaram atrás e obedeceram. E é assim que deve ser. Então Moisés se convenceu daquilo e foi. E Deus usou Moisés maravilhosamente. Olha, Deus manda você fazer as coisas, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te capacitar. Ele vai junto de você, com você. Mas enquanto você não estiver pronto, não dá uma de pregador não. Sabe? Não dá uma de pregador não. Seja humilde. Você tem que ser que nem Deus. Eu sou o que eu sou. Eu não vou inventar uma coisa que eu não sou. Aleluia. Você tem que ser você. Você não pode ser fotocópia de ninguém, não. Sabe? Aqueles pastor que imita os trejeitos do seu líder. Sabe? Sabe do que eu estou falando, né? Igualzinho. Né? Imita os trejeitos. Não, você tem que ser você, rapaz. Será que Eliseu imitou Elias? Acho que não. Porque Elias era identificado com as suas roupas. A Bíblia não fala que Eliseu era identificado com suas roupas. Agora, quem nós temos que imitar? Jesus. Esse nós temos que imitar. Jesus que você tem que imitar. Você ama Jesus? Não olhe para o tamanho da tarefa. Ele é contigo. Aleluia. Ele é com você. Fique na posição. Tira da sua vida o que Ele está mandando você tirar. Tira rápido, já perdeu tempo. E Ele vai ser com você. Ele vai realizar uma grande obra através da tua vida.
Que Deus te abençoe. Veja os meus vídeos, divulgue os meus vídeos e com certeza Deus vai abençoar muitos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.